Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. E permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Então, o Evangelho, sobretudo, e o livro do Apocalipse, que sempre mostra as últimas coisas, o final, né, de forma tão simbólica, tão bonita, acontece justamente nesse final de tempo do ano litúrgico, né, os finais dos tempos. E as leituras pedagogicamente nos fazem pensar nisso, né? Estamos vivendo, coincidência ou não, né, um período bastante difícil, desafiador, né? Se concretizou assim e parou o mundo na questão da pandemia, né? Contágio físico, problema fisiológico, sanitário, né? Que ainda, né? Estou vendo gente de máscara aqui, faz muito bem, a coisa está por aí ainda, né? Mais amenizada, mas está por aí. Eu digo sempre, a pandemia, né, não é só no aspecto físico, não, né? Ela é uma espécie de amostra do que nós estamos vivendo no mundo, né? Nós estamos assim numa revolução, numa pandemia, né? Também histórica, né? Para a humanidade, né? Na parte política, na parte econômica, moral, né? E até eclesiástica, religiosa, né? Momento difícil. Mas qual é a nossa postura de batizados, seguidores de Jesus? No fim nos interessa isso, como enfrentar essa realidade, né? O importante é que diante de tudo isso e sendo sinais, né, nós somos batizados, convertidos, nós somos portadores do amor de Deus, cristãos, outros cristos, né? É vivenciar o que nós acreditamos, né? É dar testemunho, né? E o testemunho não se faz só com palavras e pregações, é sobretudo com a vida, com os fatos, com os gestos, né? É mentiroso aquele que diz Senhor, Senhor, que diz que ama a Deus que não vê, São João, né? Se não ama o irmão que vê. Agora, se o irmão está sofrido, está excluído, está amedrontado, né? Ele precisa de alguém que lhe dê apoio, que seja irmão na fé, na prática da fé, né? Que lhe dê a mão de fato, né? Então, essa é a nossa vivência agora de dar testemunho daquilo que nós dizíamos ou dizemos que acreditamos, de provar no testemunho desses sinais externos visíveis, palpáveis, sensíveis, né? De sermos irmãos e vermos então como está a nossa crença, a nossa vida, né? Porque é hora de provar, é o novis fora, né? Eu sou filho de uma família
de ex-alunos salesianos. Eu nasci na família salesiana, né? Portanto, eu estou como vocês. Então, agora, pertencem, né, à família salesiana. E minha mãe, então, foi formada pelas irmãs salesianas, etc. Tinha toda uma formação, ela falava bastante, tinha facilidade, era professora, pedagoga, etc. Mas, na vida, então, nós ouvimos muita coisa boa. O papai falava menos, mas tinha uma prática muito bonita da serenidade, né, em todos os momentos. Nos deu muita firmeza pela serenidade, né? E a mamãe era mais fogosa, mais falante, etc., né? E uma coisa inesperada aconteceu, né? Eu já era padre, porque eu sou filho mais velho. O papai tinha 57 anos, ex-aluno, jogava futebol todo fim de semana com a turma dos ex-alunos, etc. Cooperador salesiano, comprometido. Bom, e em 85, eu fui a Roma para fazer uma primeira ida, né, um estudo, e eles me levaram no aeroporto. Naquele tempo não tinha nem Guarulhos, ainda era Viracopos. Foi a família, foram os salesianos, amigos, etc. E ele, na despedida, me falou: olha, vai ser bom você estar lá agora, porque assim eu levo sua mãe para conhecer e tal. E imediatamente a gente já, né? Eu fiquei imaginando, eu já lá andando, acolhendo, recebendo a visita honrosa dos pais, né? Imaginei esse quadro, né? E despedi e tal, abracei, etc., com todo, e viajei, né? Depois de 3 dias, chega a notícia: ele teve um infarto fulminante e morreu, né? Falei: nossa, se eu soubesse que era o último abraço, eu tinha dado com mais força, né? Tinha demorado mais tempo. Não sabia, né? Pegou a gente de surpresa. E minha mãe também. Nós éramos 8 já. Eu era o mais velho, portanto, vocês imaginam, vários adolescentes, até um meio pichote. E ela fica, então, né, para levar essa turma para frente. Eu já fora de casa, padre, né? E então, por insistência e graça dos superiores, né, eu acabei vindo. Pensei de vir para a missa de 7º dia, porque não achei passagem na hora. E cheguei 2 dias depois. E quando eu chego, a minha surpresa, meus irmãos não deixaram enterrar antes que eu chegasse. Prepararam o corpo lá, ainda participei do funeral. Foi uma coisa que os amigos, a família salesiana presente, né? E quem não conhecia essa visão, essa experiência nossa cristã, participou como amigos, né? Porque eles tinham contatos com muita gente. E aí eles cumprimentando: olha, a gente não tem outra palavra para dizer, mas que enterro bonito. Elogiar um enterro pela beleza é meio fogo, né? Mas assim, a demonstração de fé, a mamãe firme, nem para mim, que era padre já, ela disse nenhuma vez: nossa, por que aconteceu isso com a gente, né? Por que Deus fez isso? Eles se davam muito bem. Naquela semana mesmo eles tinham ido celebrar algum aniversário de namoro, alguma coisa, jantaram fora, dançaram, né? 2 dias depois acontece. Então ela não perdeu o rumo. Aí que para a família, para mim que era padre, e para os 8 filhos, nossa, ela falava a verdade mesmo. O que ela ensinava, ela acreditava. Ela não perdeu o rumo, não reclamou, né? Continuou firme, né? Ela trabalhava no Liceu Coração de Jesus naquele tempo, quando o colégio ficou misto. Os salesianos contrataram para a parte pedagógica, né, para orientar. E ela dizia: eles pensam que eu estou fazendo mais bem para as meninas, né? Os meninos e os professores que me procuram mais. As meninas espertinhas não chegavam muito, né? Mas, para dizer, a família continuou. A memória bonita dele, com 57 anos, né? A mamãe foi até os 87. Mas, nós, como fez bem para os meus irmãos, sobretudo, a dimensão formativa, o testemunho da firmeza na dificuldade. Porque quando vai tudo bem, o mundo está bem, nós estamos de acordo, somos valorizados, né? Até pagão vive bem, não é mesmo? É na hora da prova que a gente manifesta o que realmente está no nosso coração. Então nós somos, nesse momento, chamados a isso, como pessoa, como cristão, como batizado. E a Canção Nova, como instituição, como obra conhecida, obra de Deus, né, que é para o mundo todo. Eu estava lá em Roma, né, tive esse privilégio como amigo, como colaborador. Lá em Roma, quando o cardeal Rilco falou para o padre Jonas, depois dele apresentar,
Olha, Padre Jonas, a Canção Nova não é mais só para o Brasil, não, hein? A Canção Nova é para o mundo, né? Então, a comunicação, que o Padre Jonas entendeu muito bem, né? Na Evangelho Enunciando, e não podia mais ter paredes e prisão territorial, né? É algo de igreja, é algo para o mundo. Então, é muito significativo que aqueles que têm ainda esse carisma, participam desse grupo, são consagrados, continuem serenos, né? Aconteça o que acontecer, pandemia ou não pandemia, né? Padre Jonas sadio ou doente, dessa vez a primeira vez que ele vai estar ausente fisicamente, né? Porque eu acredito que a mente e o coraçãozinho dele está lá, junto. E continuará sempre, né? Então isso é importante para nós. Até agradecemos os desafios e as condições que nos dão ocasião de provar a autenticidade da nossa fé. E nos colocar à prova diante de nós mesmos. A quantas anda a nossa fé, as nossas palavras, até que ponto tem realmente consistência e representa o que nós vivemos. Então, que esse tempo de igreja, de sociedade, de mundo, de política, né, não nos desanime, não nos abata. Pelo contrário, vejamos um momento oportuno de sermos um sinal mais claro. Não de rigidez, não de oposições, não de partidarismos, mas do Evangelho, que transcende qualquer cultura, qualquer partido, qualquer... né? É o amor fraterno, é pensar no irmão. Né? De tantas formas que nós sabemos, mas sobretudo na forma concreta de estar próximo dele. Não só fisicamente, mas como diz o Papa, sentir o que ele sente, usar o sapato dele para ver onde é que aperta, né? Me colocar na condição dele. E agir como eu gostaria que alguém estivesse agindo para comigo naquele momento de desafio, de dificuldade. Que essa Eucaristia, abrindo essa Assembleia, nos fundamente ainda mais na força que vem dele. Louvado seja Jesus Cristo.